Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito, vamos dar continuidade aos estudos de nossas lições. Estamos na lição 5, 1000 anos de desolação, a parte 1, e segunda-feira vamos estudar sobre a ressurreição dos justos. Mas antes disso, eu gostava de colocar aqui um texto que o autor não quis incluir na lição, que fica ali entre o que nós estudamos ontem, e apesar de que estamos em estudo, né? Mas antes do estudo de hoje, que é sobre a ressurreição do justo, há uma ressurreição muito importante, que é feita pela própria voz de Deus, não é feito por Jesus, é feito por Deus. Daniel 12, versículo 2. E muitos, não é todos, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Nós temos o texto dizendo que todos ressuscitarão, né? Que aí os santos, mas como falam todos vão ressuscitar, que uns vão ser condenados, outros vão ser salvos, mas aqui não usa o termo todos. Daniel, nessa profecia, ele traz muitos, e esses muitos traz aqui que uns é para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. O vergonha e desprezo eterno, que aqui dessa ressurreição feita à voz de Deus, vai ser antes da volta de Jesus. É uma ressurreição parcial, uma ressurreição especial. Antes da volta de Jesus, o próprio Deus ressuscita todos que tiveram envolvido na crucifixão dele, envolvido em crimes bárbaros concernente a mártires. Deus vai ressuscitá-los, inclusivamente Pilatos e aqueles fariseus, aqueles que estiverem envolvidos diretamente na morte de Cristo, vão ser ressuscitados pela voz de Deus, antes da volta de Jesus. E aqui fala também uns para a vida eterna. Quem são esses para a vida eterna? Então, a irmã White também profetiza isso, ela dentro dos seus escritos, né, através da inspiração que ela teve, ela também traz que vamos estar de pé na volta de Jesus. Ela se inclui entre os 144 mil. Então, estamos falando aqui, os que estão vivos vão ser transformados e, aliás, essa transformação ainda é com a volta de Jesus, né? Mas a ressurreição é através da voz de Deus, vai ser chamado para a vida eterna. De 1844 para cá, os que morreram firme na tríplice mensagem angélica, que morreram firme no conhecimento que nós temos, que é dos últimos tempos. Então, quem morreu firme nessa mensagem vai ser ressuscitado à voz de Deus antes da volta de Jesus. Quando Jesus vier, os 144 mil vai estar de pé, todo ele, esperando a volta de Jesus. Então, temos que ter noção dessa ressurreição parcial, que nós estamos estudando das ressurreições geral, que é a ressurreição feita à voz de Jesus, que vai ser aquela ressurreição que vamos falar hoje na nossa lição. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode eventualmente depois contactar o seu pastor, entrar em contato conosco também, não tem problema, e nós, na medida do possível, possamos mostrar os textos e tudo isso escrito. Então, hoje vamos falar sobre a ressurreição do justo, que é o segundo tópico. Então, vamos depois inserir alguns comentários também durante aqui essa lição. Mas eu gostava de colocar essa situação, porque quando se trata aqui da ressurreição do justo, Apocalipse 20, essa citação aqui já vem falando da ressurreição feita à voz de Jesus. Mas, vamos lá. Pergunta A. Que diferenças caracterizam os justos quando ressuscitam na vinda de Cristo no início do milênio? Apocalipse 20, versículo 4 ao 6, diz: E vi tronos, e assentaram sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as palmas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pelas palavras de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na sua mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Essa ressurreição que aqui vem trazendo o discípulo amado, ele é falado sobre a ressurreição desde Abel. Nessa altura, quando é feita essa ressurreição, é Jesus que faz essa ressurreição. A voz dele está pairado no ar. Ele não toca a terra, na segunda vinda dele agora ele não toca a terra, ele está pairado no ar e chama os santos. E aí ele chama desde Abel até os dias de hoje, porque nós sabemos também que há pessoas que vão ser salvas fora dos 144 mil,
na grande multidão, porque apesar de serem pessoas sinceras, pessoas que alcançaram a salvação, a mensagem da triste mensagem angélica não os alcançou. E eles morreram fiéis, mas sem o conhecimento da triste mensagem angélica. E com isso, então, eles vão fazer parte da grande multidão. Então, assim, é um estudo bastante interessante, mas de 1854 para cá, tem os 144 mil, que é aqueles que morreram fiéis à triste mensagem angélica, e mesmo depois, em todas as eras, e mesmo de 1854 para cá, até a volta de Cristo, vai ter pessoas que vão se salvar na grande multidão, porque não alcançaram o conhecimento da triste mensagem angélica, mas são pessoas sinceras. Então é um assunto muito gostoso de estudar, mas devemos ter noção disso. Mas essa ressurreição que é falada aqui em Apocalipse 24:6 é a grande ressurreição feita pelo nosso Salvador. E por que são bem-aventurados esses que foram ressurgidos nessa ressurreição? Porque quem não foi chamado está eternamente condenado. Vai ser chamado só após os 1000 anos. É o que vamos estudar. Mas vamos ver a nota, vamos ver ali o que a nota vem trazendo para nós. Cristo aguarda ansiosamente a ocasião da sua segunda vinda. Nesse tempo, os justos mortos ressurgirão incorruptíveis e os justos vivos serão trasladados para o céu sem passar pela morte. O doador da vida chamará os que comprou por seu sangue na primeira ressurreição e até aquela hora triunfante, quando há de soar a última trombeta e o vasto exército ressurgir para a vitória eterna, todo santo que dorme será conservado em segurança, guardado como joia preciosa, conhecido de Deus por nome, pelo poder do Salvador que neles habitou quando vivos e por ter sido participante da natureza divina, ele, Jesus, os ressuscita dentre os mortos. Vem a hora, Cristo diz, em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Esse todos, então, de Abel até os dias de hoje. E essa voz deve ressoar por todas as habitações dos mortos, e todo santo que dorme em Jesus acordará e sairá da prisão. Naquele momento, o termo prisão aqui seria morte, né? Quando está ali morrendo no sepulcro. Naquele momento, a virtude de caráter que recebemos a justiça de Cristo nos aliará a verdadeira grandeza da mais alta ordem. Filhos e filhas de Deus, página 359. Continuando a leitura, isso já em The Things of Times, 9 de fevereiro de 1891, diz apenas inspirada: somente os benditos e santos estarão prontos para a primeira ressurreição, pois quando Cristo vier, não alterará o caráter. A palavra de Deus declara que devemos ser achados irrepreensíveis, sem manchas, ruga ou coisa semelhante. Isso é somente com a graça de Cristo que vamos alcançar, né? Agora devemos aprender a obediência, a submissão à vontade divina, a fim de que Deus possa operar em nós o querer e o realizar de acordo com a sua boa vontade, e para que possamos operar nossa própria salvação com temor e tremor. Contudo, nossos esforços são inúteis para expiar o pecado ou renovar o coração. Somente o sangue de Cristo pode fazer expiação por nós. Somente sua graça pode criar em nós um coração puro e nos dar capacidade de obedecer à lei de Deus. Nossa única esperança está nele. Está em maiúsculo, que é em Cristo. Então essa parte é muito importante. Somente o sangue de Cristo pode fazer expiação e somente a sua graça pode criar em nós um coração puro e nos dar capacidade de obedecer à lei de Deus. É importante notar que eu não tenho capacidade de obediência. E toda vez que vier no seu coração aquela ideia de que eu estou obedecendo, estou melhor ou estou conseguindo fazer algo, cuidado. É obra do maligno, é obra do velho homem, é obra do eu. Isso não é verdade. Nós não temos capacidade nenhuma de obedecer a Deus. Essa capacidade nos é dada através do estudo da palavra de Deus, como você agora está ouvindo a lição, e oração. Somente assim você consegue. Então, a capacitação vem de Cristo. Ele é que vai moldar o seu coração e te dar vontade de fazer a vontade dele, para estar preparado para um dia tão glorioso que é a volta de nosso amado Salvador Jesus. Então, devemos ter a noção, como a pergunta traz para nós, que diferença caracterizam os justos quando ressuscitam na vinda de Cristo? Qual a diferença? É estarmos baixo a graça de Cristo, fazendo aquilo que é necessário para conseguirmos alcançar a obediência pelo amor a Cristo.
Cristo, não para ser salvo. A obediência vem da capacitação que o Espírito Santo coloca em nosso coração de querer fazer a vontade de Deus e guardar os seus preceitos. Isso é que devemos ter bastante noção disso. Pergunta B. Recapitule o modo como Cristo volta para os que o amam. Então vamos ver o que o apóstolo Paulo traz para nós. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 16. Diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizendo-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E vão ressuscitar primeiro todos nós, todos os santos, desde Abel, todos vão ressuscitar primeiro, e depois na segunda ressurreição, que vai ser após o milênio, já não há para ninguém esperança. Então, ressuscitarão primeiro, por isso que o apóstolo Paulo usa aqui esse termo. Vamos ver a pena inspirada. Mensagens Escolhidas, Mensagem Escolhida, volume 2, página 271, diz: Cristo reivindica como seus todos os que creram em seu nome. Aqui isso é Cristo. Atenção, Cristo ressuscita Abel até os dias de hoje. Todos que estão no sepulcro, ele reivindica, são meus. Inclusive os que estão vivos também são participantes da glória, né? Participantes da salvação, que trilharam os caminhos de Cristo. Então, novamente, Cristo reivindica como seus todos que creram em seu nome. O poder vivificante do Espírito de Cristo, habitando no corpo mortal, une toda alma crente a Jesus. Os que creem em Jesus serão preciosos ao seu coração, pois a vida deles está escondida com Cristo em Deus. Então aqui está a promessa maravilhosa, né? O modo como Cristo volta, ele volta unindo corações. Ele volta buscando aqueles que estiveram com ele, seus irmãos, né? Aqueles que dedicaram sua vida, não só pessoal, como familiar, e também buscar almas e outras pessoas para consagrar o seu coração a Deus, a Jesus. Então Cristo vem unir esses corações, e os que creram nele, todos vão ser salvos. Então é maravilhoso esse tema, é um tema muito bonito, um tema maravilhoso. E eu só gostava de deixar aqui um resumozinho para você depois estudar e analisar e buscar informação se você não tinha alcançado esse conhecimento. Na volta de Jesus, antes da volta dele, Deus vai ressuscitar todos que envolveram na morte de Jesus, que é para vergonha e desprezo eterno, uma ressurreição chamada ressurreição parcial. Nessa ressurreição ressuscitam todos envolvidos na morte de Cristo, e os 144 mil que faleceram, ou seja, todos os 1.844 para cá que morreram, filhos na fé do terceiro anjo, vão ser ressuscitados. Esses vão estar de pé esperando a volta de Cristo. Inclusive a irmã White fala do tempo de angústia antes da volta de Cristo, e ela se inclui nesse tempo de angústia. Então ela tinha plena fé que ia ressuscitar entre os 144 mil. Então, passa assim aquela angústia, e Jesus vem. Jesus, quando vem, ele encontra os ímpios que os crucificaram, está ali, e os ímpios vivos também da época. Esses acabam por, escondem minha face, e querem esconder que as pedras do rochedo caem sobre eles, acabam por falecer com o esplendor de Cristo. Mas os 144 mil está ali de pé, todos eles, com a volta de Jesus. Então Jesus agora vai ter a primeira grande ressurreição, que é a bem-aventurança que é falado na Bíblia por vários, o apóstolo Paulo e outros, o próprio profeta João, e todos falam dessa bem-aventurança, que é a grande ressurreição que Jesus agora chama, desde Abel até o último que morreu na nossa era, crendo em Jesus como Salvador, mas que não conseguiram alcançar a triste mensagem angélica. Então, a ressurreição da grande multidão que é chamada. Então, essa grande ressurreição. E depois vamos ao céu, há 1000 anos, e depois vamos estudar sobre isso. E depois vai haver a segunda grande ressurreição, que é desde Caim, ou quem morreu primeiro, não sei se foi Caim ou se foi alguém que naquela altura morreu, ímpio,
desde aquele ímpio que morreu até o último ímpio da nossa era é ressuscitado para receber então a condenação. Então, devemos ter noção desses passos: ressurreição parcial, ressurreição geral para os santos e depois ressurreição para os ímpios, que é para ser condenados. Então, assim funciona e assim é o que a Bíblia e mesmo o Espírito de Profecia vem ensinando para nós que vai ser as ressurreições. Se vocês tiverem, se alguns irmãos tiverem dúvida, entre em contato com o seu pastor, com o seu conosco, ou mesmo no grupo, para ter os textos e esclarecimentos sobre o assunto, para que não fique nenhuma dúvida. O fato é que nós, como reformistas, ou nos salvamos dentro dos 144 mil, ou estamos perdidos. Então devemos ter a noção que a porta da graça, inclusive, vai fechar mais cedo para nós, porque assim que sair o sinal da besta, vamos estar selados. Os que são salvos entre os 144 mil, ou os que são salvos conhecedores, nós que vivos, que somos conhecedores da tribo mensagem angélica, assim que o sinal da besta sair, a porta da graça fecha para nós e para todos os adventistas. E depois vão ter mais, vai ter com o grande clamor, com o derramamento da chuva serôdia, vai ter muitas outras almas a ser salvas, né? Eu tenho curiosidade de saber quem vai ser o último a ser salvo, que vai falar assim, fechou o número e acabou-se. Então, devemos ter noção da nossa responsabilidade nesse aspecto, mas ter conhecimento desse processo todo para podermos também, não só para nós, mas explicar a outros que nos perguntar. Que Deus nos abençoe, dê sua graça. Eu peço a cada irmão, se houver alguma dúvida, vamos ler, vamos pesquisar e vamos ter clareza no assunto e uma fé bem fundamentada, porque os últimos dias vão ser complicados, conturbosos, muita heresia já temos hoje e vai haver muito mais heresia dentro desse assunto, mas devemos ter plena convicção de que está tudo muito bem registrado, muito bem falado, e a nossa fé, tudo que nós aprendemos, né, tudo que vem de base na nossa fé, que começou lá em 1888, continuou, mas lá foi dado assim um up, né, de reforma. Desde 1888 para cá, a nossa fé é a mesma e devemos ter plena convicção dessa fé para que possamos realmente estar entre os 144 mil e sermos salvos. Que Deus dê sua graça e abençoe para compreender esse tão solene assunto, para poder não ter dúvida quando as coisas complicarem ou quando precisar explicar a algum dos nossos irmãos ou alguns dos interessados que queiram saber. Deus dê sua graça e abençoe para isso, é meu sincero desejo e oração. Amém.